boa noite, minhas caras alunas e meus caros alunos. Bem-vindas e bem-vindos à nossa aula, a nossa primeira aula da nossa disciplina de vibrações do terceiro quadrimestre suplementar de 2021. Nós vamos falar aqui sobre vibrações relacionadas a estruturas. Então, nós vamos estudar aqui como que é o comportamento das estruturas quando estão submetidas a carregamento dinâmico. No caso, por exemplo, da engenharia aeroespacial, um grande exemplo são as longarinas, por exemplo, da asa de uma aeronave. Então, quando a aeronave está lá em cima, em voo de cruzeiro, de repente pega uma turbulência, a gente olha pela janela e vê lá as longarinas, a asa, né, se deslocando significativamente, vibrando significativamente. Né? Esse é um tipo de vibração, é uma vibração típica que nós vamos estudar aqui. O impacto de uma aeronave, do trem de pouso, e também de toda a estrutura da aeronave que sofre o impacto, mas o trem de pouso talvez seja uma das peças que mais sofre o impacto durante o pouso também. É um tipo de carregamento dinâmico, é um tipo de vibração, o comportamento dela após essa carga de impacto. O bird strike também, né? Choque de pássaro, choque de elementos que não estão, que são alheios à aeronave. No caso de aeronaves de combate, impactos mesmo relativo a projéteis, né? Outras questões. Então, além disso, tem os facilities também, tem as construções que estão em volta, que dão apoio, por exemplo, até mesmo os edifícios. Daqui a pouco eu vou mostrar um exemplo aí, por exemplo, uma torre de observação. Quase todo aeroporto tem lá uma torre de observação, onde fica uma equipe lá em cima, às vezes controladores de voo, outros profissionais que trabalham ali, que estão lá nessa torre de observação. Essa torre de observação, quando dá uma rajada de vento também, ela sofre ali as vibrações dela e assim por diante. Então, tem N situações onde a gente, na própria indústria, a engenharia aeroespacial, a engenharia aeronáutica, tem os processos de fabricação, tem os processos construtivos, as máquinas vibram, as máquinas furam, produzem impacto, soldam. Então, todas essas questões, todos esses carregamentos que variam no tempo de forma significativa, induzem vibrações nas estruturas, nos sistemas que estão em volta ali. Então, o objetivo do nosso curso é estudar isso daí. Eu vou começar agora, então, a apresentar os slides, onde eu vou falar praticamente ou quase tudo que é necessário dessa primeira aula, e depois, no final, caso ainda fiquem algumas dúvidas, vocês fiquem à vontade, podem perguntar, né, que a gente esclarece aqui. Bem, então essa é a nossa primeira semana, a semana 1 do nosso curso de vibrações do quadrimestre suplementar de 2021, nosso terceiro quadrimestre da nossa querida Universidade Federal do ABC. Hoje nós vamos falar sobre a apresentação do curso e modelos com 1 grau de liberdade. Vamos falar hoje particularmente de vibrações livres, ou seja, vibrações quando nós não temos as forças dinâmicas atuando. A estrutura vibra sem ter um carregamento, ou ela sofre uma perturbação, ela sai de uma posição de equilíbrio e depois ela costuma vibrar ali, ou ela vibra, se não tiver amortecimento, que é uma situação irreal, ela vibra infinitamente, ou com amortecimento ela vai começar a vibrar e dali a pouco ela para, ela cessa essa vibração. Eu sou o professor Marcelo Araújo da Silva e meu e-mail é marcelo.araújo@ufabc.edu.br. Essa é a apresentação do nosso curso de vibrações. Bem, primeiro vamos falar do conteúdo programático e da apresentação do nosso curso. Antes de eu começar a falar qualquer coisa aqui, eu gostaria de agradecer ao nosso monitor, o Jean Vasco, que ajuda a gente aí nos slides, na preparação das apresentações, nas simulações numéricas, muitas vezes. Às vezes eu jogo na mão dele lá algum exemplo, ele dá uma melhorada e tal. Então, muito dedicado, muito caprichoso o Jean, que nos ajuda aí, vai ajudar ao longo de todo esse curso. Já acho que o 4º módulo, provavelmente, que o Jean está aí com a gente, ajudando a gente a preparar os cursos, a preparar os slides e as simulações numéricas. Ok? Obrigado aí, Jean. Sucesso para todos nós aí ao longo desse quadrimestre. Bem, então vamos lá. A aula de hoje, dia 14/9, a nossa aula 1. Deixa eu pegar aqui uma canetinha, vamos lá. Tá aqui. Então, nós estamos aqui na nossa primeira semana. Hoje é a nossa aula do dia 14/9. Nós vamos falar, então, sobre a apresentação do nosso curso e também vamos falar hoje sobre modelos com 1 grau de liberdade, vibrações livres. O que é 1 grau de liberdade? 1 grau de liberdade é uma grandeza que ela vai descrever um determinado deslocamento da minha estrutura. Por exemplo, eu posso ter uma estrutura que ela se desloca apenas em uma direção. Quando a minha estrutura se desloca apenas em uma direção,
eu posso, de certa forma, dado algumas aproximações, pegar o deslocamento de um ponto dessa estrutura nessa direção e, através dele, tentar descrever o comportamento dessa estrutura como um todo. Tem sistemas que dá para a gente descrever bem com um grau de liberdade. Tem sistemas que não dá, que precisa de mais grau de liberdade. Então, quando eu falo 1 grau de liberdade, a grosso modo dizendo, seria um deslocamento, um único deslocamento numa única direção. Então, por exemplo, eu tenho uma estrutura plana e ela sofre apenas deslocamentos verticais. Então, essa estrutura, ela possui apenas 1 grau de liberdade, nenhum determinado nó, ou numa determinada posição, nós vamos descrever melhor isso, que apresenta um deslocamento vertical. Essas vibrações, quando nós não temos um carregamento aplicado nela, são chamadas de vibrações livres. Então, essa aula de hoje, nós vamos falar de modelos com grau de liberdade e vibrações livres. Aliás, ao longo de toda a primeira metade do nosso curso, que são essas 4 primeiras aulas, nós vamos estar tratando apenas de modelos com 1 grau de liberdade. E aí, na segunda parte do nosso curso, nós vamos tratar de modelos com 2 graus de liberdade. Bem, continuando na aula de hoje, nós vamos falar de vibrações livres, mas na próxima aula nós já vamos falar de estruturas submetidas a carregamentos harmônicos e carregamento de impacto. O que é um carregamento harmônico? Por exemplo, quando eu coloco um motor instalado em cima de uma estrutura, eu ligo esse motor e esse motor vai apresentar uma certa rotação, vai repetir, de certa forma, um determinado deslocamento, um determinado movimento, e isso vai aplicar uma carga harmônica, uma carga que é representada matematicamente por uma senoide ou por uma cossenoide, uma carga que é um carregamento harmônico, que varia ao longo do tempo através de ciclos. Ok? Bem, outro carregamento que nós vamos ter também, que nós vamos falar, é o carregamento de impacto. Como eu falei, a aeronave está lá, bacana, vai pousar, de repente, pá, olha o barulhinho, pá, aquele impacto no solo. A gente vê, quando a gente vê os vídeos também, a gente vê até aquela fumacinha saindo lá do pneu da aeronave. O trem de pouso, nós podemos dizer que a cada pouso, ele sofre ali um impacto. Um choque de pássaro, como eu falei também, é um tipo de carregamento, é o carregamento de impacto. Aeronaves de combate estão dimensionadas para receber impactos e assim por diante. Eu gostaria de solicitar, já que tem bastante gente aí, né, vou solicitar a gentileza de que quando vocês logarem na nossa aula, logarem aqui no curso, que loguem com e-mail institucional, que aí evita de eu precisar ficar indo lá autorizar vocês e muitas vezes também de vocês precisarem ficar esperando para que eu possa autorizar a entrada. Okay? Com o e-mail institucional, teoricamente, já deu problema também em outros módulos aí, mas teoricamente vocês entrariam direto na aula sem precisar da minha autorização. Ok? Beleza, então na segunda aula nós vamos continuar com modelos com grau de liberdade, mas vamos falar de carregamentos harmônicos e carregamento de impacto. Na aula 3, nós vamos falar de associação de rigidezes em paralelo. Essa associação de rigidez em paralelo é uma técnica que, através dela, a gente pode também pegar um sistema que ele tem vários graus de liberdade, que ele tem vários elementos, e transformar num único elemento e talvez num único grau de liberdade. Então, é uma técnica da gente reduzir o tamanho da nossa estrutura. Por exemplo, tem vários elementos, cada elemento é representado por uma mola. A rigidez, no caso aqui, são as molas. Então, a gente faz uma associação dessas molas de paralelo, em série, e transforma numa única mola. E, consequentemente, eu vou ter ali só um grau de liberdade num único ponto, por exemplo. Certo? Então, é uma técnica também que a gente pode reduzir o tamanho da estrutura, reduzir os componentes da estrutura e também reduzir a 1 grau de liberdade. O método de Rayleigh também é uma outra técnica, onde a gente pega uma estrutura que é contínua e, por exemplo, se nós estamos trabalhando com estruturas, as estruturas são contínuas, ou se é uma barra, como, por exemplo, a longarina da aeronave, ela é contida, ela tem uma dimensão preponderante ao longo do comprimento dela, então ela tem, a gente pode representar ela com uma única dimensão, com um elemento formado por uma barra. Mas observe que ao longo dessa barra tem infinitos pontos, mas nós podemos também escolher um ponto ao longo dessa barra, que sofre um determinado deslocamento, e usar também o método de Rayleigh para reduzir o comportamento da estrutura nesse ponto. E a gente vai ver mais para frente aí que essas técnicas de fazer associação de rigidez, de usar o método Rayleigh para reduzir o tamanho da estrutura, transformar muitas vezes em 1 grau de liberdade só, elas têm uma ótima precisão e muitos problemas a gente pode resolver assim. E tem também umas dicas, né, ou algumas lições aí aprendidas aí com os grandes mestres ao longo da vida, que se eu consigo resolver o problema com um único grau de liberdade, por que eu vou usar 10, 20, 30, 100, 1000? Certo?
Então, essa é uma das questões também. Bem, o movimento da estrutura, ele é regido por uma equação chamada equação de estado, onde a variável de estado é o deslocamento, ou ainda, na mecânica das estruturas, na dinâmica das estruturas, chamada de equação do movimento. Essa equação é uma equação diferencial ordinária de segunda ordem. Ela pode ser homogênea, quando a vibração é livre, ou pode ser não homogênea, quando a vibração é forçada, quando nós temos carregamentos e impactos. Para resolver essa equação, tem várias soluções fechadas para os problemas mais simples, mas nós podemos usar métodos numéricos. Os métodos numéricos mais comuns, e que a gente vai falar aqui de 3, é o método de integração numérica, que vai resolver essa equação diferencial ordinária numericamente, é o método das diferenças finitas, o método de Newmark e depois o método Runge-Kutta. Então, são 3 métodos aqui. Qual método é melhor? Depende do problema que eu estou usando. Por exemplo, o Runge-Kutta ele resolve bem problemas não lineares. O Newmark também dá para resolver problema não linear. Todos esses métodos dá para resolver, mas o Newmark e o diferenças finitas são mais focados, aí as variantes que tem disponíveis, em problemas lineares. No nosso caso aqui, nós vamos ficar, a menos um único exemplo que eu vou falar lá no final, na última aula, nós vamos ficar com a equação diferencial ordinária linear, ou seja, os deslocamentos, as velocidades, as acelerações estão todas elevadas a 1. Não tem número elevado ao quadrado, não tem seno de deslocamento, não tem tangente de deslocamento, não tem exponencial de deslocamento. Ok? Então, bem, mas de qualquer forma, nós vamos falar desses 3 métodos aqui para resolver a equação do movimento. A equação diferencial ordinária que rege o movimento de um corpo ou de um ponto de um corpo submetido a cargas dinâmicas, submetidas a vibrações. Depois, lá na 5ª semana, a gente já vai ter um feriado, que é o feriado do dia 12 de outubro, que é a padroeira do Brasil. Preferia quando eu era criança, que eu falava que era o dia das crianças, né? Que a gente ganhava brinquedo, né? Depois de adulto, a gente vai dar brinquedo aí para os filhos aí, para os sobrinhos e netos, quem já tem. Bem, então, no dia 12 de outubro é a padroeira do Brasil, é feriado. Na sequência, no dia 19, já vai ter o nosso primeiro seminário. Eu vou postar aí, até na semana que vem, eu vou postar aí como é que é as diretrizes para a gente resolver um seminário. Como é que é o seminário? Uma das partes mais legais desse curso, que eu gosto de lidar com vocês, são os seminários. Vocês tiram da cartola cada problema legal, cada solução. Eu fico muito feliz com os seminários, gosto de dar seminário no meu curso, dos meus cursos, porque desperta em vocês a curiosidade, desperta a criatividade, vocês têm que resolver, se organizar em grupos, se organizar em equipe para poder resolver o seminário. O seminário, vocês vão escolher um tema. Que tema é esse? Um tema de um problema dinâmico, um problema que possui características dinâmicas. Uma determinada estrutura que vibra, uma parte de uma estrutura. No nosso caso aqui, o nosso problema é de vibrações de estruturas, o nosso curso. Então, nós temos que escolher uma determinada estrutura, um sistema mecânico que está submetido a carga de vibração. Então, vocês estão andando na rua, de repente, olha, tem uma árvore balançando ali sob o vento. Nossa, será que nós podemos falar dessa árvore no seminário? Como é que uma árvore se comporta e tal? Submetida a isso? A árvore talvez seja muito complexo, mas você está olhando, de repente você vê uma torre de telecomunicação, se você olhar, prestar atenção, ela está vibrando, ou se você olhar uma torre de energia eólica, também ela está vibrando. Você está no ônibus ou no trem, né? O trem está lá andando sobre os trilhos, mas tem a emenda dos trilhos, às vezes tem imperfeições, você está sentindo ali o trem vibrar. Então, o que vocês observarem aí, escolherem de problema que vocês queiram resolver, eu posso até dar dicas, exemplo, já estou dando várias dicas aqui, né? Torre de telecomunicação, energia eólica, longarina de aeronave, trem de pouso, ônibus, trem de transporte de passageiros, ou seja, tem N problemas que vocês podem aí descrever o comportamento dinâmico deles. No primeiro seminário, vocês vão escolher o problema e descrever as características dinâmicas deles e até montar a formulação da equação do movimento. Então, mas vocês não precisam resolver numericamente no primeiro seminário. O primeiro seminário é um problema de formulação. Então, no primeiro seminário, vocês vão pensar, vão escolher um problema e vão formular um problema de vibração em estruturas ou em sistemas mecânicos. No segundo seminário, que eu vou falar depois, aí sim vocês vão usar aí os métodos, os algoritmos, depois ao longo do curso, mais na segunda parte do curso, que essa primeira parte do curso
as fórmulas são fechadas, que a gente vai usar aqui, a maioria, mas a partir da prova P1, eu vou disponibilizar para vocês umas rotininhas aí em MATLAB, com método das diferenças finitas, método de Newmark, Runge-Kutta, com alguns exemplos até que vocês podem utilizar até lá na frente e tal. Bem, então o seminário 1 é esse, a formulação de problemas envolvendo vibrações. No dia 26/10, nós temos a nossa primeira prova. No dia 2, nós temos aí feriado novamente, se eu não me engano, 3 de finados aí, se eu não me engano é finados, né? O feriado de finados. Bem, depois disso, lá no dia 9/11, nós começamos a falar a segunda parte do nosso curso, falar sobre modelos com vários graus de liberdade. Então, nós vamos falar nessa aula de número 9, da semana 9, nós vamos falar primeiro de mecânica lagrangiana. Mecânica lagrangiana, nós pegamos um sistema que às vezes ele é muito complexo. A gente calcula a energia cinética desse sistema, calcula a energia de deformação, e através disso, a gente, usando derivadas, nós vamos explicar lá como é que funciona, que são baseadas em princípio de energia, né? Energia cinética, energia de deformação, energia potencial. Nós vamos montar nossas equações de energia e, utilizando derivadas em relação ao deslocamento, em relação à velocidade, em relação ao tempo, nós vamos montar a nossa equação do movimento. Então, a mecânica lagrangiana é uma das maneiras que nós temos de montar a equação do movimento para problemas com um ou mais graus de liberdade. Nessa mesma aula, nós já vamos falar, então, dos modelos com vários graus de liberdade. Aí envolve matrizes. Quando eu tinha uma única grandeza, um único deslocamento, a minha equação só tinha uma linha, e eu só tinha um deslocamento. Agora, quando eu tenho vários graus de liberdade, eu posso ter deslocamento na vertical, deslocamento na horizontal, eu posso ter rotações, ou seja, eu vou aumentando o número de variáveis que vai descrever o comportamento da minha estrutura. Então, eu passo a ter, em vez de ter uma única grandeza, eu passo a ter matrizes e passo a ter vetores. Então, as matrizes que a gente vai lidar é a matriz de massa, matriz de amortecimento, matriz de rigidez, e os vetores de deslocamento, velocidade, aceleração e força externa. Quando o problema é de um grau de liberdade, eu tenho uma única massa. Agora não, eu tenho vários graus de liberdade, eu tenho uma matriz de massa. Quando o problema é de um grau de liberdade, eu tenho uma constante de amortecimento. Agora não, o problema tem vários graus de liberdade e eu tenho uma matriz de amortecimento, e assim por diante. No caso da rigidez, eu tinha uma única mola no meu sistema com um grau de liberdade. Agora, cada barra representa uma mola. Se eu tenho aí várias barras ou deslocamentos em direções diferentes, a rigidez em cada uma das direções ela é diferente. Então, eu vou ter uma matriz de rigidez. Antes eu tinha um único deslocamento, agora eu posso ter vários. Então, eu tenho que organizar esse deslocamento em vetores. Derivando esse vetor de deslocamento, eu tenho a velocidade. Derivando esse vetor velocidade, eu tenho a aceleração. E o que vai excitar a minha estrutura também é um vetor de força externa. A nossa última aula, nós vamos falar, então, já que nós estamos falando de vários graus de liberdade, nós vamos falar de elementos finitos aplicados a estruturas de treliça e vigas. E vamos falar também sobre como que a gente pode diminuir ou mitigar vibrações em sistemas mecânicos ou sistemas dinâmicos, estruturais ou até de máquinas, etc. Como é que a gente pode mitigar essas vibrações? Então, nós temos, eu vou falar de duas técnicas, um é o TMD, Tandem Mass Damper, que é um sistema de amortecimento através de massas sintonizadas, que chama, e nós vamos também usar o ID, que é o Impact Damper, que é um absorvedor por impacto. Esse ID aqui é pouco usado ainda, mas é uma ideia super legal. A gente faz um orifício dentro da nossa estrutura, dentro desse orifício a gente põe a bolinha, e essa bolinha vibrando, se chocando contra as paredes desse edifício, ela vai dissipando energia e vai retirando energia do sistema. E aí os deslocamentos começam a diminuir, velocidade, aceleração e assim por diante. Okay? Então, essa é a nossa última aula. Aí vem, na 11ª aula, essa é a nossa última aula teórica. Depois vem a nossa 11ª aula, onde vai ter o seminário 2. Aqui agora no seminário 2, nós vamos pegar aquele exemplo, aquele problema lá do seminário 1 e vamos resolver numericamente. Então nós vamos calcular aí deslocamento, velocidade, aceleração, comparar com gráficos aí para ver se, ou com dados da bibliografia, para ver se o resultado está legal ou não, comparar com nossa sensibilidade também.
estou dimensionando uma viga, de repente, essa viga ela tem aí uns 3 metros de comprimento, por exemplo. Aí eu estou calculando o deslocamento dinâmico, está dando 1,5 m de deslocamento dinâmico. Opa, a viga tem 3 metros, está dando 1,5 m de deslocamento, tem alguma coisa errada. Eu acho que esse deslocamento está muito grande. Então, nós temos que melhorar o nosso sistema. Então, a gente vai comparar nesse seminário 2, além de resolver, nós vamos comparar com gráficos, com tabelas, com prescrições da bibliografia aí que existe aí em relação ao problema que eu estou resolvendo, e vamos, então, fazer esse segundo seminário. Vocês vão se organizar nos seminários de grupos de até 5 pessoas. Eu falo 5 pessoas, mas pode ser um pouquinho a mais, um pouquinho a menos e tal, sem problema nenhum. Mas uns 5 acho que é um número cabalístico aí. Então, nós vamos nos organizar, vocês vão se organizar, vocês já vão conversando aí com o pessoal de vocês, já vão trocando aí o WhatsApp. Eu vou ver se eu consigo disponibilizar. Vocês, talvez, não sei se vocês têm acesso à lista de matrícula dos alunos. Se vocês não tiverem, depois vocês me mandam um e-mail e eu passo o e-mail para todos, o e-mail de todos os alunos, para vocês aí, de repente, se comunicarem e já irem organizando os grupos. Eu sei que tem alunos aí, que na minha época era assim também, né? A gente já tinha os nossos grupos aí, as pessoas que normalmente trabalhavam junto nos seminários, desde lá do primeiro semestre, dos primeiros quadrimestres, até o dia de hoje. Então, vocês vão se organizar aí para poder resolver o seminário. Na 12ª semana de aula tem a prova P2 e na 13ª nós temos aí a substitutiva e reposições. A prova, normalmente, a universidade pede aí para a gente liberar aí, deixar livre 72 horas, pelo menos, para resolução. Normalmente, eu deixo um período mais elástico, caso a gente possa ter esse período elástico, dependendo da circunstância, não nos deixam. Por exemplo, pode ter, como se diz, pode ser que tenha algum feriado no meio do caminho, uma chuva aí, um negócio, o calendário apertou, ou então, por exemplo, termina a prova, dali a pouco já tem que ter substitutiva, sei lá. Mas tendo aí um prazo normal, que é o que normalmente acontece, a gente deixa aí um tempo mais elástico aí, o mais elástico possível, para que vocês possam desenvolver a prova e conseguir entregar com tempo e com qualidade. Na 13ª semana vai ter a nossa substitutiva. Essa substitutiva, ela substitui a menor nota das duas provas, e qualquer um pode fazer, independente de ser tirado nota mais alta ou mais baixa. E se você for fizer a substitutiva e tirar uma nota pior do que as que você já tem, também fica as outras que já tem. Não vamos pegar e sacanear com isso, né? E sobrar algum assunto aí que a gente pensa ser interessante de falar, ou surgir ao longo do caminho, ou às vezes alguma dessas aulas aqui, por algum motivo, tiver que ser suspensa, nós temos ainda na 13ª semana espaço, e até mais uma outra semana, mas eu penso não ser necessário. A gente tem um poder de síntese, tem as atividades que a gente distribui, que a gente consegue ter reposições, caso necessário, nessa 13ª semana de aula. Bem, a apresentação do curso é essa daí. Algumas questões. A data dos seminários. Seminário 1, no dia 19 de outubro. O seminário 2, dia 23 de novembro. As provas. A prova P1 é no dia 26 do 10, prova P2, 30 do 11 e a sub 7 do 12. E a recuperação, normalmente eu faço na segunda semana do quadrimestre seguinte. Então, o quadrimestre seguinte nosso é o primeiro quadrimestre de 2022 e a recuperação a gente faz aí na segunda semana de aula. Os seminários representam 30% da nota e as provas 70% da nossa nota, consequentemente da nossa média. Bem, então é isso. A pessoa foi lá, tirou 10 no seminário, tem 3. Tirou 10 na prova, tem 7, então vai ficar com 10. Senão, vai ponderando aí de forma tal que o seminário é 30% e a prova é 70%. Já falei, a substitutiva é aberta e a recuperação será na segunda semana. Como é que são os conceitos? Então, a gente fez lá os 2 seminários, fizemos as 2 provas, calculamos a média numérica, de 0 a 10, nós temos aí a nossa média numérica. Se o aluno ficou com notas maior ou igual a 8,5, 8,5, 9, 9,5, 10, vai ficar com A. De 7,5 a 8,5, B. De 5,5 a 7,5, C. De 5 a 5,5, D. E menor que 5, F. Assim, a gente
normalmente não temos tido problemas em relação a isso. Que nem dizia, a gente sempre brincava lá na época quando eu fazia faculdade, até fazia pós-graduação, né? Se assistir todas as aulas, fizer todos os exercícios, estudar para fazer o seminário direitinho, estudar para a prova, não tem errado, né? Vai passar, né? Bem, então é mais ou menos por aí que a gente vê. A gente tem aí bastante, nosso curso é bem flexível, a gente procura aí trabalhar de forma tal a atender as necessidades de todo mundo, mas precisa de trabalhar, né? A gente está aqui a gente está se esforçando, a gente está aqui no nosso curso, senão vocês estavam fazendo outra coisa, não estavam fazendo faculdade, né? Estavam lá sei lá, agora ia estar lá no boteco, ia estar na igreja, ia estar jogando bola. Então, não, mas vocês estão aqui assistindo a aula, então tem um propósito. Então, o nosso propósito é eu dar o melhor de mim aqui, eu e o Jean, para que a gente consiga passar para vocês o melhor conteúdo possível e vocês também estudarem, né, se empolgarem, descobrirem coisas novas e aí conseguir aí aprender, ter uma boa curva de aprendizado ao longo da nossa disciplina. Okay? O site da disciplina, eu organizei no Google um site da nossa disciplina. Então, está aqui o nosso site. E o link do site está no site também? Não, não está. No calendário nosso, como eu passei para vocês, é esse arquivo aqui, ó, em PDF, tem aqui logo de cara o link do nosso site. Ok? Bem, mas está aqui. O nosso site ele tem aqui uma parte que é o início, uma capinha bacaninha. Botei aqui, ó, essa aqui eu tirei essa imagem eu tirei de um TG de um aluno que fez engenharia aeroespacial, defendeu lá pelos idos de 2017 por aí. Esse é o primeiro modo de vibração de uma aeronave. Observe que as duas asas estão para cima aqui, então elas oscilam como se fosse uma borboleta, um pássaro, né? Se a gente for olhar o comportamento dessa asa, então ela sobe e desce aqui de forma síncrona nas duas extremidades. Então ela sobe as duas extremidades e desce as duas extremidades em fase. Então esse é o primeiro modo. Esse é o segundo. Observe, ó, essa asa aqui já está curvada para baixo e essa está curvada para cima. É o segundo modo. À medida que a gente vai aumentando os modos, a gente vai entender o que é isso aqui no nosso curso, a gente começa a descrever comportamentos mais complexos da nossa estrutura, comportamentos mais complicados. Aqui de novo, ó, eu tenho uma placa, esse é o primeiro modo de vibração, aí o segundo ele já tem um ponto de inflexão bem claro aqui, terceiro modo já tem 2 pontos de inflexão, 2 pontos de máximo, na verdade, e mínimo. Aqui nós temos aqui o quarto modo de vibração, já tem 3 pontos de máximo e mínimo, e assim por diante. E aqui de novo, uma barra comprida. Primeiro modo dela, ele vai deslocar para cima e para baixo aqui, como se fosse um meio seno. O segundo, ele já é um seno inteiro. O terceiro, ele já é um seno e meio, ou um seno e meio, por aí. E assim por diante, o comportamento vai ficando mais... o comportamento da estrutura vai ficando mais complexo. Para a gente excitar os primeiros modos, é mais fácil. Imagina, se eu dar um zoom aqui. Imagine que eu estou analisando essa placa e eu começo a pular aqui, em fase com a primeira frequência dela, como se fosse uma cama elástica. Eu observe que eu consigo excitar facilmente esse primeiro modo. Eu começo a pular na frequência do primeiro modo, ou não precisa nem, se for uma cama elástica, por exemplo, não precisa nem ser na frequência do primeiro modo, mas eu começo a excitar esse primeiro modo. Para eu excitar esse segundo modo, aqui nessa região eu tenho que empurrar a placa para baixo, nessa outra região eu tenho que empurrar ela para cima. Então o comportamento já é mais, o carregamento já tem que ser mais complexo. Enquanto que aqui, se eu ficar só pulando, aplicando carga numa única direção, eu consigo excitar esse modo, aqui não. Eu tenho que aqui desse lado aplicar a carga para baixo, aqui eu tenho que aplicar para cima. Vamos pegar esse modo aqui agora, o quarto modo. Para eu excitar ele, ó, nesse ponto eu empurro para cima, nesse ponto eu empurro para baixo, nesse outro eu empurro para cima de novo. Então, observe que à medida que o comportamento, que o número de modos vai aumentando, para eu poder excitá-lo, a gente precisa de ter um carregamento mais complexo. Isso que é a questão dos modos de vibração. Então, é mais fácil, de um modo geral, a gente excitar os modos mais baixos, os primeiros modos. Eles são mais simples, o comportamento dinâmico deles. Então, é mais fácil da gente excitar. Mas nós vamos ver isso ao longo do nosso curso. Então, essa é a capa do nosso curso. E aqui eu criei uma outra página dentro do próprio site, que é comunicação e material didático. A gente tem aqui
o link da aula síncrona, tem o calendário do nosso curso, que é essa planilha que está aqui, ó, onde tem um resumo de tudo que eu já falei até agora. Tem aqui também os slides da aula de hoje, eu já coloquei lá. E aqui tem a bibliografia básica do nosso curso. É um livro que eu escrevi para o Professor Brasil. Eu pego os capítulos que a gente vai usar aqui. O nome do livro chama Introdução à Dinâmica das Estruturas. Ele é mais focado em engenharia civil, mas ele é bem generalista também. Dá para a gente usar ele com certeza no nosso curso aqui. Então, eu tenho o capítulo 1, que é o capítulo de introdução, o capítulo 2, que fala de modelos com grau de liberdade, o capítulo 3, com vários graus de liberdade, o capítulo 9, que é a excitação de estrutura devido à influência de pessoas. Aqui são os anexos do livro, um anexo que fala do método dos elementos finitos e um outro anexo que fala de vários métodos numéricos que nós vamos usar ao longo do nosso curso. Os vídeos também, eu vou criar botões aqui e vou colocando semana a semana os vídeos das aulas. A aula síncrona também está no calendário lá, o link para vocês clicarem a chegarem aqui da aula, vocês estão aqui dentro dela, então entendo que não tem nenhum segredo isso aí. Aqui as referências bibliográficas, o livro que eu citei, que está os capítulos disponíveis lá, Introdução à Dinâmica da Estrutura, está na segunda edição, pela editora Edgar Blancher, aqui de São Paulo, a segunda edição de 2015. Tem o do Clafio Penzi, que é Dynamic of Structures, essa é a Bíblia da Dinâmica das Estruturas, é um trabalho espetacular. Quem lê esse livro todo, entender ele todo, realmente é mais do que um doutor em Dinâmica das Estruturas e Engenharia de Estruturas. Então, um livro fenomenal, esse do Clafio e do Penzi, serve de referência para nosso livro também, muitas coisas a gente pegou de lá, muitos autores usam muito material deles. Tem esse aqui do Thomson, Teoria da Vibração com Aplicações, está em português também, e esse aqui do Hall, Vibrações Mecânicas, também em português. Vamos então para a primeira parte do nosso curso, modelos com um grau de liberdade, vibrações livres. Vibrações livres não amortecidas, primeiramente. O que é uma vibração não amortecida? Eu não tenho amortecimento. Se eu der um peteleco, imagine que isso aqui é uma caixa d'água. Vem uma rajada de vento e dá uma soprada nela aqui. E aí ela vai começar a vibrar aqui em torno de uma determinada configuração de equilíbrio. A rajada cessou, mas a estrutura vai continuar vibrando. Se eu não tenho amortecimento, se eu não tenho dissipação de energia, essa estrutura vai vibrar a vida inteira, ela vai continuar vibrando infinitamente, não vai parar nunca. Só que esse sistema é utópico. Não existe aqui na Terra, principalmente, não existe um sistema mecânico que não tenha um certo tipo de dissipação de energia, que não tem por fricção, por som, por calor. Não existe aqui na Terra um outro contínuo, um sistema que a gente excita ele e ele continua infinitamente sem dissipar, sem perder energia. Então, quando o sistema ele não dissipa energia, nós temos, então, a vibração livre. Ele vai vibrar aqui infinitamente. Ao invés de ser um reservatório aqui, como eu falei, pode ser uma torre de observação. Uma estrutura elevada, aqui dentro tem profissionais trabalhando para fazer aí o controle de aeronave, o controle de tráfego aéreo, ou, sei lá, vários profissionais que possam estar trabalhando aqui através de uma torre de observação e observando o que está acontecendo ao longo do aeroporto aí. Então, em vez de um reservatório, nós podemos imaginar que isso aqui também é uma torre de observação. Ela está aqui, no caso, sobre 4 coluninhas, e vamos ver como é que a gente consegue, de repente, descrever o comportamento dinâmico disso daqui. Vamos lá. Então, imagina que essa coluna, agora nós vamos representar ela por uma única barra de uma única rigidez, que é a soma da rigidez das 4 barras separadas. Então, essas 4 barras separadas, elas estão em paralelo. Então, a gente soma, a gente vai ver lá na frente também, vai ter uma aula só de associação de rigidez. Mas nós temos as 4 barras em paralelo, a gente soma a rigidez das 4 barras e nós temos aqui uma única rigidez, chamada K, que representa a rigidez, a mola, a rigidez dessa coluna. A massa da caixa d'água, dessa parte superior, está aqui, representada por uma massa pontual, e nós vamos ter um único deslocamento que vai reger o comportamento dessa estrutura, que é o deslocamento horizontal. Então, eu tenho aqui 1 grau de liberdade, um único deslocamento. Veio a rajada de vento, soprou, a rajada foi embora, e isso aqui vai ficar vibrando em torno de uma configuração de equilíbrio com esse único grau de liberdade. Observe que não entrou aqui, não falamos nada de amortecimento. Por quê? Essa primeira parte não tem amortecimento. Aqui, ó, deu a rajada e animaçãozinha preparada aí pelo Jean.
mostrando aí o comportamento dessa estrutura. Então veio aí o vento, deu uma rajada, o vento foi embora e deixou a estrutura vibrando lá. Como não tem amortecimento, ela vai vibrar a vida inteira, não vai parar nunca aí de vibrar. Como é que a gente pode montar a equação do movimento? Imagina que nós temos aqui uma mola K. Essa mola K vai me dar uma força elástica, que está representada aqui, ó, força elástica. Quando eu puxar essa estrutura para a direita, a mola vai puxar a estrutura para a esquerda. Então, aqui, ó, eu aplico uma força, a rajada de vento está empurrando a minha estrutura para a direita e a mola está puxando a estrutura para a esquerda. A rigidez das colunas vai tender a trazer essa mola de volta. Temos também o amortecimento, que é proporcional à velocidade, no nosso caso, que também tende a frear a nossa estrutura. Quando nós temos amortecimento, esse FD significa forças de amortecimento. Quando nós temos amortecimento, o amortecimento também freia a minha estrutura. Se a minha estrutura está com a velocidade para a direita, a força de amortecimento vai puxar a minha estrutura para a esquerda. Então, nós temos a carga externa, a força elástica, a força de amortecimento e temos também, dada a massa, força de inércia. Como é que é a segunda lei de Hooke? Massa vezes aceleração é igual à soma de todas as forças que estão atuando. Então, massa vezes aceleração é a soma de todas essas três forças aqui que estão atuando. Então, esse é o nosso sisteminha, é o nosso equilíbrio dinâmico. Entenderam? Massa vezes aceleração é igual à soma de todas essas forças. Essa vai entrar positivo, porque ela está aqui na direção do deslocamento. Essas duas vão entrar na equação negativa, do lado direito, obviamente, de forma negativa. Então, está aqui o equilíbrio de corpo rígido. A força atuando para a direita, força elástica e força de amortecimento puxando a massinha aqui para a esquerda, e massa vezes aceleração vai dar a força de inércia. A força elástica que atua é a força da mola, a lei de Hooke, é Kx. No caso, o X nosso aqui é o deslocamento U. Então, a força elástica nossa é KU, onde K é a rigidez das colunas e U é o deslocamento. Naquele caso específico ali, a rigidez vale, de uma coluna específica, vale 12 EI sobre L ao cubo, onde E é o módulo de elasticidade, I é o momento de inércia de uma coluna e L é o comprimento livre ali da minha coluna. Como eu tenho 4 colunas, eu multiplico por 4. Isso aqui agora, no momento, não precisa se preocupar com essas fórmulas, não, porque lá na frente a gente vai ter tempo de falar um pouco mais delas e tal. Mas é assim que se monta a equação de rigidez ali, a rigidez daquelas 4 colunas. Aqui é a rigidez de uma única coluna, que depende do módulo de elasticidade, momento de inércia e o comprimento dela. Como eu tenho 4 colunas, vem esse 4zinho do lado de fora. O amortecimento, ele vale uma constante de amortecimento vezes a velocidade. Existem várias maneiras da gente representar esse amortecimento. É um assunto até bem complexo, segundo o meu amigo professor Geraldo Brasil, é uma das partes mais complexas da dinâmica da estrutura, da vibração. Mas nós vamos representar aqui de forma simplificada como sendo uma constante proporcional à velocidade, uma constante que multiplica a velocidade, ou seja, a força dissipativa ela é proporcional à velocidade, enquanto que a força elástica é proporcional ao deslocamento, enquanto que as forças de inércia são proporcionais à aceleração. Ok? Então, força de inércia proporcional à aceleração, forças dissipativas proporcional à velocidade e forças elásticas proporcional ao deslocamento. Então, está aqui, como eu falei, a lei de Hooke. Ó. As forças de inércia vale tudo que estava lá naquele outro corpinho. A força externa aplicada, menos a força elástica, menos a força dissipativa. A força de inércia é massa vezes aceleração, está aqui, ó. Essa força P continua desse lado direito, está ali ela. A força elástica, como a gente falou, vale a rigidez vezes o deslocamento. E a força dissipativa vale a constante de amortecimento vezes a velocidade. Então está aqui, massa vezes aceleração, mais amortecimento vezes velocidade, mais rigidez vezes deslocamento, igual a força dinâmica externa aplicada. Essa é a nossa equação do movimento. Vamos lá. Uma outra questão que é importante para nós, imagina que nós estamos com o apoio dessa estrutura, então eu tenho lá o reservatório, ou pode ser também, se a gente voltar um pouquinho, qual que é uma aeronave que nós temos uma estrutura que é engastada em balanço? A asa da aeronave. Se eu girar isso daqui, botar essa barra na horizontal, ela pode muito bem representar o comportamento da asa de uma aeronave, que está engastada e em balanço. Bem, imagina que nós temos agora, vamos voltar para o reservatório primeiro. Imagina que nós temos uma vibração no solo, um terremoto. Então aconteceu um sismo, o solo começa a vibrar.
Então, quando o solo vibra, ele desloca toda essa estrutura com esse deslocamento aqui, que é o deslocamento do solo, o S. Então, o S é o deslocamento do solo, ele vai deslocar a base aqui, e consequentemente vai deslocar todo o restante da minha estrutura. O deslocamento total, nesse caso, vale o deslocamento do solo, mais o deslocamento da massinha propriamente dita em relação ao engaste dela aqui. Ó. Então, o total vale o do solo, mais o da massinha. Imagina que agora aqui eu tenho a fuselagem e aqui eu tenho a asa. Por algum motivo, por exemplo, num pouso, estou falando do pouso aqui, a fuselagem vem e sofre o impacto do pouso, consequentemente a asa que está livre ali, ela vai vibrar devido a esse impacto aí. Então pode ter, ou então a fuselagem por algum motivo sofreu um deslocamento grande, consequentemente a asa vai sofrer consequências desse deslocamento do apoio, do engaste. O deslocamento total é o deslocamento do solo mais o deslocamento da massa, sem substituir nas forças de inércia, a gente tem a seguinte equação, então, do movimento. Então, fica assim a nossa equaçãozinha. Massa vezes aceleração, mais amortecimento vezes a velocidade, mais a rigidez vezes o deslocamento. É agora como se nós tivéssemos uma força externa aplicada, que nada mais é do que a massa vezes a aceleração da base. Então, aqui está uma outra dica quando nós temos aceleração de base. Não é só em terremoto que acontece aceleração de base, eu acabei de falar. Se nós tivermos, por algum motivo, um comportamento dinâmico da fuselagem, a asa que está engastada nela vai sofrer, sim, uma força dada por essa expressão aqui, que nada mais é do que a massa da própria asa vezes a aceleração da base, a aceleração do engaste, da onde ela está fixada. Ok? Então, essa é uma outra equação de interesse para nós, que está representada aqui. Bem, voltando então, quando a gente não tem amortecimento e não tem força externa, então, eu vou voltar mais um pouquinho aqui. Então, eu não vou ter, essa aqui é a nossa equação do movimento completa. Eu estou estudando, então, hoje, vibrações livres não amortecidas. Livre, não tenho carga externa, ela está livre. Não amortecida, não tem amortecimento. Sobrou quais termos? Massa vezes aceleração, mais rigidez vezes deslocamento. Então, está aqui, ó. Massa vezes aceleração mais rigidez vezes deslocamento, igual a zero. Então, essa é a equação diferencial ordinária homogênea. Homogênea por quê? Porque ela é igual a zero. Se eu dividir essa equação por m, vai ficar o 2 pontos mais k dividido por m igual a zero. K dividido por m ao quadrado é a frequência a raiz quadrada, perdão, de k sobre m é a frequência de vibração. Então, aqui aparece, a gente substitui aqui, ó, o K sobre M, a gente substitui por ômega ao quadrado. Ó. K sobre M, se eu jogar essa raiz para o outro lado, K sobre M é ômega ao quadrado. Então, quando nós temos vibrações livres não amortecidas, essa é a equação que vai reger. Uma equação diferencial ordinária, que é das mais simples que tem. Para a gente resolver isso, você substitui aqui por uma função trigonométrica, ou por E elevado a I, ômega t, e vai embora. Vocês sabem EDO melhor que eu, né? Está mais fresquinho na cabeça de vocês aí. Então, isso aí é uma equação diferencial ordinária, onde nós temos aí livre, porque não tem força aplicada, e não amortecida, porque não temos amortecimento. A solução dessa equação, depois substitui, escorrega, vai para lá, vem para cá. Vamos lá. A solução dela é isso daqui, ó. É igual a uma amplitude vezes o cosseno daquele ômega, que é a velocidade angular, vezes o tempo, mais uma defasagem. Essa é a solução. A amplitude está dada aqui, ó, é dada pelas condições iniciais. O zero é o deslocamento inicial dessa estrutura e 1.0 é a velocidade inicial. Imagina que aquela rajada veio, soprou a caixa d'água. Essa caixa d'água tinha um deslocamento inicial e uma velocidade inicial quando o vento cessou. Então, esse deslocamento inicial e essa velocidade inicial estão aqui. E a defasagem está dada aqui por essa expressão. Então, vale a amplitude, cosseno de ômega t mais θ. Só trabalhando um pouco a questão da frequência, a gente tem aqui que a frequência ômega, ou frequência circular, em radianos por segundo, é raiz de K sobre M, e a frequência cíclica, em hertz, vale o ômega sobre 2π. Aqui em radiano por segundo, dividido por 2π, vai ficar em hertz. Então, essa é a frequência em hertz. Então, ômega é a frequência circular, raiz de K sobre M, ômega sobre 2π
vai dar a frequência em hertz, e o inverso da frequência é o período. A gente vai ver daqui a pouco o gráfico, e vamos ver no gráfico o que representa o período, cada uma dessas grandezas aqui. Então está aqui os deslocamentos que a gente já falou. Observe que esse deslocamento depende do tempo. Né? Eu vou puxar a minha estrutura, soltar ela, ela vai ficar lá oscilando infinitamente. Vamos ver? Então está aqui, ó. A gente puxou a nossa estrutura até esse ponto, aplicamos uma velocidade inicial dela, que é a tangente aqui nesse ponto, ou seja, se esse gráfico representa o deslocamento ao longo do tempo, então esse gráfico na horizontal nós temos o tempo, na vertical nós temos o deslocamento. Então, se esse gráfico é do deslocamento, a derivada do deslocamento em relação ao tempo é a velocidade. E a derivada nada mais é do que a tangente no ponto, né? A inclinação da tangente aqui. Então, vamos lá. Então, nesse ponto aqui inicial, onde t igual a zero, nós puxamos a estrutura para um deslocamento inicial, aplicamos uma velocidade inicial dela e solta. Então, essa estrutura vai ficar aqui, ó, oscilando a vida inteira e nunca vai parar, porque ela não é amortecida. É uma vibração livre, não amortecida. O que é o período? O período é a distância entre as duas cristas aqui, por exemplo, ao longo do eixo do tempo. Então, o tempo entre esse máximo e esse outro máximo é o período. Pode ser qualquer dois pontos similar. Ó. A distância entre esse ponto aqui e esse ponto aqui, depois de uma onda inteira, é o período. O inverso do período é a frequência. E a frequência vezes 2π é o ômega. E assim por diante. Então, aqui está o gráfico da resposta livre não amortecida. Tem um exemplo interativo. Tá aí, ó. Então, esse exemplo, a gente pode variar aqui. Ó. O Jean novamente preparou. Está a equação aqui. Consigo aumentar? Está aqui, ó. U vale ρ cosseno de ômega t mais θ. Até aqui está os parâmetros ρ. A gente pode aumentar e diminuir o ρ para ver o comportamento da curva. Podemos aumentar a velocidade angular e diminuir a velocidade angular. E podemos aumentar a defasagem e diminuir a defasagem aqui. Um aluno me perguntou o que significava a defasagem. Primeiro, ele significa uma translação no eixo t. Vocês lembram lá da famosa matéria lá, bases matemáticas, o que é uma translação? Então, o θ ele representa uma translação ao longo do eixo dos tempos. Então, vamos lá, ó. E o θ nos permite impor, além do deslocamento inicial, ele nos permite impor também aqui uma velocidade inicial. Porque o que eu tenho as minhas condições iniciais? As minhas condições iniciais eu tenho que conhecer a velocidade inicial e o meu deslocamento inicial. E o θ me permite isso também, matematicamente falando. Certo? Ó, observe, ó, dependendo do valor do θ, eu posso ter, quer ver, vamos puxar para θ igual a zero. Vai. No caso, o θ igual a zero, não porque é cosseno, né? Mas, então, θ igual a π sobre 2 aproximadamente. Ó. Em t igual a zero, eu tenho deslocamento igual a zero e tenho uma velocidade inicial, porque a tangente aqui ó, não é zero. E assim por diante. Ó. O θ ele me permite impor uma velocidade inicial, por exemplo, ó, nesse caso aqui, eu só tenho velocidade inicial e não tenho deslocamento, ou então um deslocamento inicial, que está aqui, ó, e nenhuma velocidade inicial. Então, o θ me permite impor deslocamento e velocidades inicial no meu sistema. Bacaninha, parabéns aí, Jean, pelo trabalho aí. E, bem, tá aqui o link, está lá no site, pode copiar e brincar ali com o gráfico interativo. Vamos pegar um exemplo numérico agora, que é uma viga engastada em balanço. Aqui nós já estamos agora falando de algo que lembra bem a longarina ou a asa de uma aeronave. Então, nós temos o engaste aqui na fuselagem, temos o desenvolvimento dela aqui, e o grau de liberdade que nos interessa é esse deslocamento vertical na ponta aqui, nesse ponto A. Se nós aplicarmos uma força dinâmica aqui, ou uma força aqui nesse ponto, ela vai estar aí vibrando ao longo desse grau, na direção desse grau de liberdade. A gente considerou uma seção mais simples possível, que é uma seção retangular de base B e altura H. Então está aqui, a seção transversal SS. Comprimento da minha barra é L. E, bem, tem todos os dados lá Está aqui nesse slide, tá? Esses dados, mas lá naquele livro que eu falei, o capítulo 2, tem esse exemplo numérico lá.
Então, no livro que está lá, no capítulo 2, que está lá no nosso site. Se vocês vierem aqui no site, ó, capítulo 2, dentro do capítulo 2 tem esse exemplo descrito certinho lá, com todas as variáveis, com todas as informações. Então, a nossa viga engastada em balanço. 1/4 da massa dessa viga vem aqui para a ponta. Então, esse número é um número cabalístico. Na verdade, não é 1/4, ele é quase 1/4, mas eu, fazendo as contas aí, para a gente memorizar melhor, eu pego a massa de toda essa viga e 1/4 da massa eu jogo para a ponta aqui, para representar aquela massinha concentrada. Ou seja, eu transformo a massa de todo o corpo da viga em uma massa concentrada num único ponto, pegando 1/4 da massa total da viga. Está aqui o comprimento da nossa peça, 10 metros a viga tem, é como se fosse uma asa de 10 metros de comprimento. A largura é 20 e a altura é 50 centímetros. Módulo de elasticidade 20 gigapascal. Densidade 2.500 kg por metro cúbico. Se a gente aplicar essa força aqui, ó, F, o deslocamento que nós vamos medir aqui, estático, na ponta, está dado aqui, ó, F L ao cubo sobre 3EI. O que é o K? F é K vezes U. Então, se eu passar tudo isso daqui, ó, para o outro lado para multiplicar o U, eu chego à conclusão que o meu K vale 3EI sobre L ao cubo nesse caso. Então, essa fórmula está aqui exatamente só para nos dizer como é que a gente calcula o K. Eu pego um problema estático, por exemplo, que a gente aprendeu lá na mecânica dos sólidos, aplico uma força concentrada na ponta da viga. Deixa eu pegar aqui o lápisinho de novo. Aplico uma força concentrada na ponta da viga, meço esse deslocamento, calculo esse deslocamento analiticamente, e esse deslocamento vale a força vezes L ao cubo sobre 3EI. Só que, se eu isolar a força e jogar tudo para o outro lado, 3EI sobre L ao cubo é o K. Certo? Então, o K daquela viga é 3EI sobre L ao cubo. Qual é a massa? A massa daquela viga vai ser 1/4 da massa total da viga, que é os 625 quilos. Se eu for calcular a massa total dessa viga, deixa eu pegar a calculadora aqui, ó, vai ser 0,2, fazendo rapidinho. 0,2 vezes 0,5 vezes 10 vezes 2,5. Então, dá 2.500 quilos. Dividido por 4, 625 quilos é a massa da viga que vai lá para a ponta para representar a massa concentrada dela. Quais são as condições iniciais? 100 micrômetro. A outra questão, que essas vibrações em engenharia de estruturas, normalmente são números pequenos, não são números muito grandes. E a maioria das vezes, a maior parte dos problemas também, não é um estado limite último. No caso de impactos, muitas vezes sim, é o estado limite último, ou seja, a peça pode romper com aquilo ali. No caso de vibrações, o motor que a gente coloca lá, o comportamento de uma asa ali, basicamente em cruzeiro, com algumas turbulências que ela vai tendo ali, aquela vibração que não é tão significativa, muitas vezes, vai gerar fadiga e tal, aí é um outro comportamento. Aí, ao longo do tempo, dado um grande número de ciclos, eu posso vir a ter um problema com a minha estrutura. Tá? Mas o deslocamento e velocidade normalmente são números pequenos. Então, a gente impôs aqui um deslocamento inicial de 100 micrômetros e uma aceleração de 2 milímetros por segundo de condições iniciais. Como eu falei, isolando aqui, né, o F, jogando tudo para o outro lado, a rigidez vale 3EI sobre L ao cubo. Quanto que é o momento de inércia de uma seção transversal retangular? BH ao cubo sobre 12. Então, ó, modo de elasticidade a gente já deu aqui atrás, 20 GB. Momento de inércia, BH ao cubo sobre 12. BH. 20, H 50. E com isso a gente calcula, o L é 10 metros, a gente calcula o K, que é 125 mil newtons por metro. Então esse é o K da nossa viga, é a rigidez da nossa viga, 3EI sobre L ao cubo. Eu sugiro que vocês planilhem esses exemplos aqui, eu falo isso, por quê? Para que a gente possa, vocês vão tendo os gráficos, vocês vão tendo aí as planilhas relativas a isso daqui, e quando chegar na hora da prova, vocês já vão ter todo o ferramental para resolver as questões das questões da prova. Normalmente, eu não tiro nenhuma questão da cartola, invento um prêmio Nobel de Física aí para vocês resolverem. Não, a gente pega aí, mistura conceitos que foram dados aí ao longo do curso. Então, eu sugiro que vocês planilhem, que vocês coloquem no MATLAB, coloquem no Excel, no Scilab, no MATCAD, Python, C, sei lá, qualquer linguagem que vocês queiram,
criem lá as formulazinhas, criem lá os gráficos, porque, primeiro, vocês vão estar treinando ao longo do nosso curso. E segundo, quando chegar lá na frente, na hora da prova, vocês vão estar com todas as ferramental pronto para resolver a prova. Bem, então o K, numericamente, foi calculado aqui 125 mil newton por metro. A frequência raiz de K sobre M, lembra que o M que a gente calculou lá 625, então a raiz de K sobre M vai dar 14,14 radianos por segundo. Em Hertz, frequência cíclica, dividindo esse número por 2π, vai ficar 2,3 Hz. O inverso da frequência é o período, 0,44 segundos, é o tempo que essa viga demora para sair de uma determinada posição, fazer todo o percurso e voltar para essa mesma posição. Qual que é a amplitude de deslocamento? Está aqui, ó, vai dar 170 micrômetros, se a gente for analisar aqui, ou 0,17 milímetros. Okay? E a defasagem? Está aqui, arco tangente de menos a velocidade dividido por ômega, deslocamento inicial. Essa expressão aqui, não ficar lendo fórmula aqui que não é bem objetivo. Mas está aqui, jogando aqui, nessa formulazinha, a gente acha a defasagem. Jogando, então, a amplitude, a frequência e a defasagem, nessa expressão, que era a resposta harmônica, está aqui o gráfico da nossa estrutura. O gráfico do deslocamento na ponta da estrutura. A gente deu um peteleco. Qual que é o peteleco nosso? Cadê? Volta mais um pouquinho. O peteleco nosso foi esse. Nós impusemos um deslocamento de 100 micrômetros e uma velocidade inicial de 2 milímetros por segundo. É como se a gente fosse lá na ponta dessa viga, puxasse ela com uma certa velocidade, que é 2 milímetros por segundo. Aí, quando der 100 micrômetros de deslocamento, a gente solta ela e vê o que vai acontecer. Então, é isso que está acontecendo aqui. E o gráfico está dado aí. Como não tem amortecimento, ele vai ficar infinitamente vibrando até que não vai parar. Vai ficar infinitamente vibrando. Está aí a nossa figura. E está aqui mais uma animaçãozinha mostrando o comportamento dessa viga vibrando aí ao longo de todo o tempo. Está exagerado aqui, a gente viu que ele é pequeno, a amplitude de movimento lá, mas para a gente poder enxergar, a gente usou um fator de escala aí e está mostrando ele de forma exagerada aí, obviamente. Agora vamos colocar um amortecimento. Quando a gente coloca um amortecimento, está aqui, a gente representa o amortecimento, a rigidez a gente representa normalmente por uma mola, o amortecimento a gente representa por esse símbolo aqui, e a constante de amortecimento é dada aqui pela letra C, e nós temos aqui a massa e o deslocamento ao longo do tempo. Então agora o nosso sistema, massa, mola, amortecimento, está dado aqui simplificadamente. Quando a gente tem o amortecimento, o termo do amortecimento volta aqui para a nossa equação diferencial ordinária. Então fica massa vezes aceleração, mais amortecimento vezes velocidade, mais rigidez vezes deslocamento, igual a zero, porque eu não tenho força nenhuma aplicada. Dividindo pelo m de novo, e agora introduzindo um novo conceito que se chama taxa de amortecimento, que é dado por C sobre 2m ômega, tá aqui, ó, que se a equação fica com essa cara aqui, ó. O 2 pontos mais 2 xi ômega o ponto mais ômega 2 u igual a zero. Então esse xi agora é chamado de taxa de amortecimento, é um percentual do amortecimento crítico. O amortecimento crítico é um amortecimento a partir do qual a minha peça vibra. Eu lembro que quando eu era criança, adolescente, o pessoal ia comprar um carro que já era usado, a pessoa ia lá, empurrava o carro para baixo e soltava. Se o carro ficasse oscilando, significava que o amortecimento não estava bom. Se o carro, quando você soltava ele, ele vinha e parava ali, significava que o amortecimento estava bom. Quando ele vem e para ali, ele não oscila, a gente não atingiu o amortecimento crítico. Quando ele começa a oscilar, é porque a gente passou do amortecimento crítico. O valor do amortecimento é abaixo do crítico. Então está aqui o que eu estou falando. Ó. Quando a taxa de amortecimento é menor do que 1, quando ela é igual a 1, eu estou exatamente no amortecimento crítico. É o limite para ela vibrar. Quando ele é menor do que 1, ele é subcrítico e a estrutura vibra. Quando ele é maior do que 1, é supercrítico e a estrutura não vibra. Está aqui os gráficos. O amortecimento crítico está aqui com a bolinha vermelha, então a gente veio, tinha um certo deslocamento inicial, nós soltamos, ele veio devagarinho aqui ao longo do tempo, o tempo está na horizontal e o deslocamento está na vertical, a gente foi, puxou ele, a nossa estrutura, quando a gente soltou,
ela veio devagarinho e observe, não passou aqui para a parte de baixo, ela não vibrou. Ah, eu estou agora no subcrítico. Eu venho, solto, ela vem e passa para a parte de baixo e fica oscilando até que vai chegar uma hora ela para. Matematicamente, ela não ia parar nunca, mas ela, no limite, quando o tempo tende a infinito, essa curva tende a zero. A gente vai ver que em poucos ciclos também ela vai para zero. E o supercrítico está aqui, o verdinho. A gente soltou e também não oscilou. Ele veio e ficou aqui sem oscilar. A solução da equação, então, diferencial ordinária com amortecimento, está dada aqui. Agora entra uma exponencial. Essa exponencial é E elevado a menos amortecimento. Desculpa. E elevado a menos a taxa de amortecimento, vezes a frequência natural de vibração, vezes o tempo. Então, entrou agora na amplitude, multiplicando a amplitude, entrou uma exponencial aqui, ó, com expoente negativo. E aqui a fórmula é mais ou menos parecida. Então, continua cosseno de ômega, agora um ômega D. O que é o ômega D? Chama-se frequência amortecida. Então, ômega dt mais um θ, que é a defasagem. O ômega D, ele vale o ômega, raiz de 1 menos que c ao quadrado. Está aqui a fórmula do ômega D. A amplitude agora passou a ter essa cara aqui. Observe que aqui dentro, ó, tem a taxa de amortecimento. Vou botar aqui, ó. Se o amortecimento for zero, que é o primeiro caso, de não ter amortecimento, que é não amortecido, nós vamos ter que o ômega D é o próprio ômega, que é aquela solução anterior que a gente já tinha. Aqui também, se eu fizer o que C igual a zero, eu vou ter a mesma solução que a gente tinha. Então, a cara agora do deslocamento é dado por uma estrutura que está oscilando também, só que, à medida que o tempo vai passando, a amplitude vai diminuindo, até que vai chegar uma hora que ela vai tender a zero e a estrutura para de vibrar. Você pode fazer uma experiência na tua casa aí, ou qualquer lugar que você esteja. Pega aí uma rede, por exemplo, põe uma pessoa na rede, ou um peso na rede, puxa e solta. Dali a pouco a rede está oscilando, dali a pouco ela vai parar. Se você fizer isso com a régua também, você pega uma régua, prende ela bem presa, puxa a ponta dela, solta, você vai observar que ela vai vibrar e vai chegar uma hora ela vai parar. Então, esse amortecimento agora aqui, esse deslocamento, vibração livre amortecida, é isso, a estrutura vai vibrar, mas vai chegar uma hora que o deslocamento é tão pequenininho que é como se ele fosse zero. Matematicamente ele vai ter um resíduozinho ali, mas na prática ela vai parar mesmo depois de alguns ciclos. E aquela linha da exponencial que apareceu, vezes na amplitude, está dada aqui, ó. Então, a estrutura ela vai vibrar dentro desse limite. Aqui o limite superior da exponencial, aqui o limite inferior da exponencial. Então, a minha estrutura ela vai vibrar dentro desses limites aqui. Aqui nós temos o deslocamento inicial também, e aqui nós temos a tangente aqui, é a velocidade inicial. Nesse caso, a velocidade inicial desse gráfico está igual a zero. Observe que a tangente aqui está bem no topo da curva, a tangente é zero. Tá? Então, de novo, na horizontal é o tempo, vertical é o deslocamento, estrutura está oscilando, chegar uma hora tende a zero, porque tem amortecimento. Vamos ver o exemplo interativo novamente. Está aqui, de novo, os parâmetros, bacaninha. À medida que a gente aumenta o amortecimento, ó, pode ter amortecimento negativo. Amortecimento negativo, um dos exemplos de amortecimento negativo é o flutter, que ocorre nas aeronaves, onde cada vez mais a amplitude do deslocamento vai aumentando. Mas vamos trabalhar aqui com uma taxa de amortecimento. Está aqui. A amplitude, ó, aumentando e diminuindo a amplitude, aumentando a frequência, está aqui, e também a defasagem. Está aqui. Então, dá para brincar também, alterando os parâmetros e vendo o comportamento da curva aqui, à medida que nós vamos mudando aí os parâmetros. Voltando ao nosso assunto, vamos aquela viguinha que nós estávamos lidando, vamos colocar nela agora uma taxa de amortecimento de 5%. E vamos ver como é que fica o comportamento dela. Nós tínhamos esses dados, que já estava lá no exemplo 1, puxando esses dados de lá, a expressão do deslocamento ao longo do tempo é essa daqui, né, onde entrou agora exponencial, aqui tem o amortecimento, a frequência amortecida, e aqui a defasagem. A frequência amortecida deu 14,12. Observa que a anterior era 14,14, então deu muito próximo. Então, essas taxas de amortecimento, normalmente são valores pequenos, 2%, 3%, 4%, aqui foi 5%. E observe que de 14,14, ela caiu para 14,12.
A amplitude também deu bem parecida, não alterou tanto assim a amplitude, né? Mas alterou um pouquinho. A fase está dada aqui, e substituindo todos os números, está aqui a exponencial, vezes os números que multiplicam, amplitude, etc. e tal. De novo, lá no capítulo 2, que já está lá no nosso site, tem esse exercício numérico passo a passo lá resolvido. Sugiro novamente que a gente programe isso daqui em Python, MATLAB, Scilab, MATCAD, Excel, e nós não cobramos aqui, não obrigamos aqui no curso que seja usada nenhuma linguagem específica. Até se quiser fazer a mão na calculadora, não me importa, só que vai dar mais trabalho. Teve aluno, por exemplo, numa das provas lá do ano passado, que era um programa de impacto, e ele tirou uma fórmula fechada, lá no CLAF tem. Cada um pode resolver do jeito que quiser. Tem as planilhas do Google, que são gratuitas. O Scilab também é um software gratuito. Tem o Octave, se não me engano, que também ele compila lá, ele roda lá a linguagem de MATLAB e tal. Então tem N maneiras gratuitas também, basta ter um computador que a gente consegue resolver. E a universidade também estava com um programa aí, para quem não tinha computador, dela ceder laptops e tal. Não sei como é que está agora, sei que no ano passado aconteceu isso. Bem, aí está o gráfico da nossa curva lá, da nossa liguinha. Então ele tinha um deslocamento inicial, ele tinha uma velocidade inicial, e aí ele foi oscilando, até que ele chegou aqui no zero. Depois de 12 ciclos, tem um número cabalístico. Na prática da engenharia, geralmente, depois de 12 ciclos, esse deslocamento já ele é tão pequeno que ele já não interfere. Então vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ó, já foi quase zero, 12 aqui. Ele vai dar praticamente zero já, e matematicamente, do ponto de vista da engenharia, já não tem influência. Aí, de novo, ó, a viga vibrando, a animaçãozinha. Bem, é isso aí. De novo, a sugestão que eu dou é que a gente automatize esses cálculos aí, usando um programa de sua preferência, um aplicativo aí de sua preferência, para que a gente possa ter, vocês vão treinando, aí substitui, coloca a seção transversal de longarina, muda o perfil ali que era retangular para aí, pega o modo de elasticidade, põe o modo de elasticidade do alumínio ou de um compósito, para que vocês possam aí ir treinando e verificando como é que essas variáveis estão influenciando no problema. Se tiverem dúvidas, estou à disposição, se não, muito obrigado.